mas que a cultura local é um dos antídotos mais interessantes, né, que a gente tem para não entrar nesse mundo todo de franchising, né, todo de pasteurizado, onde tudo parece que é igual sempre. Bem-vindo ou bem-vinda ao Autenticidades, o podcast que quer tornar as pessoas protagonistas das cidades onde elas vivem. Eu sou Ludmila Rossi e estou aqui com meu grande amigo e parceiraço e co-host, Adriano Lisiero, do @geopanoramas, é isso? @geopanoramas, começando um projeto novo, ao lado de uma pessoa que eu admiro bastante, isso é o mais importante de tudo, o Autenticidades. Espero que vocês gostem do que está por vir. A gente está começando um podcast para falar de cidades de um jeito não convencional, né, Lud? Não tão acadêmico, não só falando de arquitetura, né? Abrindo outras perspectivas aí, né, para o pessoal pensar a cidade de uma forma diferente. Agora, antes da gente entrar no tema de hoje, Adriano, eu queria saber quem é você, segundo a sua bio do Instagram. Eu nem lembrava minha bio no Instagram, tive que ver agora aqui no episódio. Eu sou um geógrafo, documentarista, que aborda o mundo por meio do alto, por meio das paisagens e das imagens aéreas, não só para retratar como as nossas ações produzem as paisagens do mundo, mas para contar a história das pessoas. Então, eu não me contento em ver as coisas só de longe. Eu vou para os lugares para ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas é algo que a gente vai fazer bastante aqui, né? Com certeza. Como eu falei, eu sou a Lud, e segundo a minha bio do Instagram, que eu nem lembro o que está escrito lá, mas eu acho que deve ter alguma coisa lá sobre empreendedorismo, sobre vários negócios, né? Porque eu brinco que não existe empreendedorismo sem fé na humanidade, né? Então, eu sou essa pessoa, gente, uma empreendedora serial, designer por formação, mas empreendedora aí na vida em vários negócios diferentes, e hoje eu sou CEO do DC Hub, estou CEO do DC Hub, esse projeto de impacto e de desenvolvimento de território que começa por Santos, né, sem se limitar à cidade de onde nós estamos gravando esse podcast para o mundo. Afinal, a gente vai falar de várias cidades hoje aqui, né, Lisiero? Exatamente, não é um podcast só sobre uma cidade, a cidade que a gente está. Exato. Embora seja uma cidade importante, a gente tem relações aqui, mas por que a gente está sozinho nesse episódio, Lud? Eu e você? Porque a gente tem um tema, porque é nosso lugar de fala, né? Vamos falar a verdade? Literalmente Sim. É nosso lugar de fala, né? A gente vai falar de como as cidades afetam a nossa vida, né? Eu nasci em Santos e hoje moro em Santos, mas não vivi a minha vida inteira aqui. E eu sei que você não é daqui, né, Lisiero? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu já morei, inclusive, em Angola, 4 anos, um país que na época estava em guerra. Não está mais, é importante dizer isso. Com certeza. Porque as pessoas acham que o continente africano é só tragédia, e não é verdade, né? A gente já tem uma situação de estabilidade lá em Angola, mas na época que eu morei, o país enfrentava uma guerra civil. Foi uma guerra civil muito triste, né? Durou 27 anos. E eu convivi um pouco assim, com essa realidade. E aí eu depois fui para São Paulo, morei em outras cidades do Brasil e vim para Santos, buscando uma qualidade de vida. Em que ano você veio para cá? 2011? Faz 12 anos, foi 2012. 2012. 2011, 2012. Tá, perfeito. E Santos era uma cidade bem diferente essa época, né? Assim, acho que a gente evoluiu em alguns aspectos, em outros parece que a gente está indo, né, na contramão aí de alguns contextos. Mas como nós falamos, a gente não falará aqui Sim. de Santos, apesar da gente ter algumas informações aqui sobre Santos, São Paulo. E eu queria puxar, Adriano, uma coisa que eu vi nos seus stories recentemente, e eu acho que é essencial a gente tocar nesse ponto no episódio 1 do Autenticidades. Você esteve recentemente no Acre. Sim. Numa viagem amazônica ali com outros criadores de conteúdo, mas você também esteve em Maceió. Sim. Né? E eu queria ouvir sua perspectiva dessas duas histórias e como você acha que as cidades afetam a vida das pessoas nesses dois territórios. Nossa, pior que são cidades assim bem diferentes uma da outra, sabe? Eu não só estive no Acre, como eu estive no município mais a oriente do Brasil. E o nome desse município é Mâncio Lima, que é o nome do coronel, que era um seringalista, um coronel da região, que escravizou os indígenas. E a gente foi lá justamente para conhecer os indígenas que resistem naquele lugar e que, na época, eu até falei
num outro episódio que eu estava num outro programa, que esses indígenas foram proibidos de falar o seu próprio idioma. E quem falava o idioma, inclusive, era penalizado com a perda dos dentes. Então, foi um opressor, assim, do povo indígena. Que nomeia uma cidade. Exatamente, que nomeia a cidade mais a oriente do Brasil. Então, assim, as cidades, elas são memórias. Eu gosto muito de um livro que chama Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E ele faz relações com a cidade e a memória, né? Ele faz muitas relações com a cidade como um lugar de afeto também, de existência. E é curioso ver, né, que os indígenas que eu visitei, tem mais de 700 indígenas nesse território, eles moram numa cidade com o nome do opressor e o nome das pessoas tem Lima no sobrenome. E o que isso quer dizer? Era Manso Lima. Ah, entendi. O sobrenome. Da Entendi. cidade. Mesmo os indígenas? É. Caceta. Você me dá uma licença que eu preciso tossir. Tá tudo bem, gente. Aqui é isso aí. A Natália tossindo aqui também, ó. Todo mundo vai tossir, gente. Isso é autenticidades, né? Afinal, Deu a gente... um nó na garganta, assim, de falar nisso, sabe? Porque é cruel. É cruel. Se a gente for pensar no nome das ruas, das cidades, no nome das cidades, a gente homenageia os opressores, a gente homenageia pessoas que fizeram muito mal às populações daqui, e assim, pessoas durante a ditadura militar, muitas ruas que homenageiam pessoas que foram ditadores ou contribuíram para esse governo ditatorial do Brasil. E os nomes não são por acaso. Esses nomes, eles permanecem na história de um lugar. É claro que a gente não pode esquecer a nossa história nunca, né? Mas... E a gente nunca questiona quem são esses nomes. Eu acho isso muito doido. Eu sei que a gente não fala só de Santos aqui, mas acho que é legal trazer um dado que a gente estudou, porque a gente se importa com a cidade, né? A gente começou a perceber no Juice Santos que apenas 3,8% dos nomes das ruas de Santos eram nomes de mulheres. Caramba! Na cidade que tem a maior proporção de mulheres do país. 3,8%? Exatamente. Então é muito louco a gente pensar, né? Então, se você está vendo aí o Autenticidades de outras cidades, se faz essa pergunta, né? Quantas mulheres nomeiam, né, as ruas, as praças da sua cidade? E é muito curioso, porque recentemente eu estive numa cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, e tem uma mulher lá, né, que nomeia a cidade, escola, né, que é a Sinhá Moreira, né, eu detesto esse apelido dela, né, Sinhá Moreira, eu chamo ela de Luzia Renó, mas se você fala Luzia Renó, pouca gente até da cidade sabe quem é, todo mundo conhece. Esse nome, porque você sempre me falou Luzia dessa pessoa Renó. Pelo nome mesmo eu falo Luzia Renó porque eu acredito muito mais em chamar ela de Luzia Renó do que chamar em Sinhá Moreira. Primeiro porque Moreira é o sobrenome da família do Delfim Moreira. Mas por que ela foi tão importante nessa cidade? Cara, ela é a bilionária com consciência de classe, né? Eu acho que isso é o ponto-chave. A mulher, ela, na década de... nos anos entre 40 e 50, né, ela voltou para o Brasil, ela foi casada com um diplomata, rodou o mundo, conheceu várias cidades, entendeu como era o mundo lá fora e quis fazer um processo de give back para a cidade dela. Então ela colocou toda a fortuna dela para desenvolver educação baseada em eletrônica. E hoje a cidade é chamado de Vale da Eletrônica, né? Ou Vale do Silício Brasileiro, né? Que a gente tem essa coisa meio complexo de vira-lata, né? Vale do Silício, eu quero ser o Vale do Silício Brasileiro. Já usei isso, gente. Me arrependo um pouquinho, entendeu? Mas já usei. Então ela tem um trabalho, ela fez um trabalho incrível e, né, nomeia a cidade. Mas a gente tem muitos poucos exemplos assim. E Santa Rita do Sapucaí se posiciona muito com essa questão de cidade criativa, cidade feliz, né? Eles ficam buscando esse título de 43 mil habitantes, de acordo com o último censo. Mas é uma cidade, comparando com Santos, né? Que eu acho que aí vale a comparação, a gente tem em Santa Rita do Sapucaí 7 vezes mais startups do que tem em Santos. Caramba. Então, assim, o ecossistema de empreendedorismo de inovação é muito forte. Mas Santa Rita do Sapucaí só tem 10% da população que Santos tem. Então é muito louco você ver essa proporção. E na minha visão, isso é um grande exemplo de como a cidade afeta nossas vidas. Porque a intenção inicial da Sinhá Moreira era que os jovens, as juventudes dessa cidade, não precisassem trabalhar necessariamente na lavoura.
Porque a família dela ganhou muito dinheiro com café, a família dela era família de banqueiros, mas ela tinha tanta consciência que ela falou, eu não quero que os jovens que não têm dinheiro só tenham a lavoura como saída. Eu quero que eles tenham profissões que sejam mais frutíferas, porque eu sei que o jovem que tem dinheiro vai sair para estudar em outro lugar fora de Santa Rita, né? Então, olha só, se a cidade não dá oportunidades econômicas para as pessoas, os mais pobres ficam, né? Sempre perpetuando esse ciclo de pobreza, e quem tem mais dinheiro tem condição de sair, né? Então, a cidade afeta, né, as pessoas ricas de uma maneira e as pessoas pobres de uma maneira completamente diferente. Aliás, né? essa cidade faz parte da nossa história. Porque a gente lançou o nosso piloto quando? Lá no Hacktown, que é um mega evento. Que é um evento lá nessa cidade. Que só existe, eu acho que é muito legal a gente falar disso, né? Porque o Hacktown só existe lá porque a cidade já tem esse ecossistema. E os organizadores do Hacktown usam uma metáfora muito bonita com a natureza. Eles falam que o Hacktown é uma chuva que passa pela cidade, molha as ideias, as cabeças, etc. E depois que ele vai embora, depois que a nuvem Hacktown vai embora, as sementes brotam, né? E eles levam muita gente de São Paulo, Rio, grandes capitais, para uma cidade pequenininha, que tem uma infraestrutura muito pequena. E eles ocupam, Adriano, a cidade inteira. Então é uma cidade que não fica ali esperando aquela coisa assim, ai, a gente precisa ter um centro de convenções para fazer um grande evento. Sim. Não, eu assisti palestra em diocese. Eu assisti palestra em escola pública, né, com várias mesinhas ao redor ali. Então, eles aproveitam de fato o território. É muito legal. E, para mim, foi um orgulho ter podido falar, né? A palestra levou o nome Autenticidades também, podido falar do Autenticidades lá para todo mundo. Mencionei a Luzia Renault, mencionei a Jane Jacobs, né? E pude aí contar um pouquinho dessa nossa intenção de falar de cidades e de transformar cidades também. É importante que uma cidade tenha essa diversidade também de investimentos, né, de geração de riqueza. Sim. Porque, por exemplo, a gente está numa cidade que a gente depende muito de um setor econômico, que é o Porto de Santos, né? O Brasil, inclusive, boa parte assim, do nosso PIB é gerado por meio do Porto de Santos. E eu estive numa cidade, Maceió, que me falaram um dado que mais ou menos 30% do PIB de Maceió é gerado por uma mineradora que explora o minério embaixo do solo da cidade e que destruiu a vida de mais de 50 mil pessoas. Então, essa empresa chama Braskem. Essa empresa explora minério desde a década de 1970 e, em 2018, de tanto explorar esse minério, causou um terremoto em vários bairros da cidade e assim, roubou a casa das pessoas. As pessoas tiveram que se mudar, foram expulsas das suas próprias casas. Eu vi umas imagens que você fez, são bairros vazios, né? Cidades fantasmas, assim. Um dos bairros mais antigos da cidade de Maceió, que é Bebedouro, foi impactado. Então, você vê as cidades sem telhado, completamente ruas abandonadas, sem ninguém mesmo. Para não dizer ninguém, o que mais tem lá são animais abandonados. Porque as pessoas elas tiveram que fugir, foram expulsas, sem dinheiro, porque não houve assim, uma preocupação em ressarcir essas pessoas de forma rápida. E quando houve o pagamento pelas casas delas, foi um pagamento baixo, pelo valor vernal das casas, muitas vezes. A pessoa tinha que aceitar ou ir para a rua. E muitas das famílias não tiveram condições nem de levar seus animais de estimação. Tiveram que deixar para trás. E as ruas são lotadas de gatos abandonados. Eu fui em Bebedouro, tem mais de 100 gatos abandonados. Caramba. Então, assim, eles são herdeiros das ruínas de uma empresa que só se preocupou em ter o lucro. E é curioso você falar para mim de Santa Rita, porque você vê que há uma preocupação em ter muitas empresas gerando riqueza. E a gente está numa cidade, eu visitei uma cidade que depende muito de uma empresa só. Como que você vê isso, Ludi? Porque eu vejo, quando a gente fala de cidade aqui nesse podcast, você tem essa preocupação, a gente vai conversar muito sobre isso nos próximos episódios, das cidades não serem dependentes de um setor econômico só, de você ter inovação na cidade. Exatamente. A gente vai falar muito de inovação na autenticidade, porque isso está muito ligado às cidades. Como que você enxerga essa questão de uma cidade depender tanto de um setor econômico só ou de uma empresa só, que é pior ainda? Assim, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos aí. Eu acho que se falar de Santa Rita, tinha essa relação. Uma pessoa entendendo que a cidade não deveria depender só do café, né? Agora, por exemplo, se você olha a história de Nova York, indo um pouquinho mais longe, é uma história que tem um traço, assim, né? Porque Nova York era uma cidade portuária, né? Então, eles foram criando uma visão de
Ah, a gente é porto, a gente sabe que talvez isso não dê pra gente o que a gente precisa para crescer como cidade. Vamos industrializar, né? Tanto que você vê alguns lugares em Nova York que são galpões antigos de indústria, né? E eles nem falam, putz, talvez a gente não consiga crescer e começa um movimento para migrar para a área de serviços, né? Tanto que tem a piada que quem mora bem em Nova York é uma pessoa de finance, né? De finanças ou uma pessoa de tech, né? Que realmente eles foram muito agressivos em migrar a economia da cidade para a área de finanças e de tecnologia. E isso afeta a cidade de várias formas, né? Isso é um processo que talvez gentrifique, né, a cidade de uma maneira mais rápida, né? Assim, a gente vai ter ainda convidados, né, que entendem bem desse tema na prática aqui no Autenticidades, mas é muito curioso, porque se você deixa a cidade totalmente verticalizada, você não faz aquela própria indústria crescer mais rápido. E existe um livro incrível que não foi traduzido para o português, que é o livro The Economy of Cities, da Jane Jacobs, que ela fala exatamente isso. Quando uma cidade tem uma indústria muito forte, mas ela desenvolve várias economias ao redor, essa indústria grande também tende a se multiplicar e gerar mais valor para ela própria. Então, ter muitas árvores econômicas é bom para todo mundo e gera oportunidades e mercados para mais pessoas. Porque se você tem, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo, a gente entrou aqui muito numa questão de discutir aqui o ambiente de inovação em Santos, falando de startups que podem atender a área portuária, o que tem que acontecer e que é sensacional. Só que se a gente ficar só na inovação centrada para o próprio porto, o que vai acontecer? Essa inovação vai ser ou uma inovação de eficiência. Inovação de eficiência não gera mais empregos. Gera empregos, não estou falando que não gera, mas não tende a escalar o número de empregos. Ou inovação de sustentação, que gera um pouquinho mais de emprego do que a inovação de eficiência, mas também não tem uma capacidade de gerar muitos empregos em volume. E quando você tem muitas árvores econômicas e a inovação criadora de mercado, você tem uma multiplicação de empregos e de impacto no território absurda. Né? Então, eu acho que falar de inovação em cidades passa por isso. E isso afeta absurdamente a vida das pessoas que estão na cidade. Porque se elas têm mais oportunidades, elas podem morar melhor, elas podem consumir mais. Não estou defendendo aqui o consumo desenfreado, eu estou defendendo aqui o consumo na economia local, na pequena economia. Elas podem ter mais tempo de circular na cidade, ter mais tempo de fazer conexões verdadeiras com as pessoas. Isso gera benefícios até para a saúde pública, se a gente for pensar, né? A qualidade da vizinhança é um elemento fundamental para a saúde mental das cidades. Fundamental. E eu queria devolver para você, né? O que você pode pegar a experiência que você teve aí em várias cidades, né? Mas eu vejo que você é um cara muito preocupado com a questão das periferias, né? Como é que você enxerga essa coisa da vizinhança, do entorno na saúde mental e na qualidade da vida de uma pessoa? Me lembrou muito uma história que eu vivenciei em Manaus. Eu estava numa varanda de frente para o Rio Negro. E aí eu fiquei curioso porque a pessoa que morava nessa varanda, ela morava praticamente numa kitnet. Era um pesquisador, bolsista, que recebia uma bolsa pequena. E eu fiquei pensando, nossa, mas de frente para o Rio Negro, né? Geralmente a gente vê em cidades assim, a vista mar, né? Já aumenta assim, milhares de reais mais assim, o valor do imóvel. E ele morava numa kitnet de frente para um rio, um lugar maravilhoso. E aí eu fiz esse questionamento para ele, né? Como que você percebe essa diferença de morar aqui e de onde você veio, que ele é um sulista que foi para Manaus. E aí uma das coisas que ele me falou, além dessa questão da relação com o rio, é a questão da vizinhança. Porque lá é muito comum o vizinho colocar a música alta, a música ser compartilhada entre as pessoas. E a gente que vem de uma realidade do sul, do sulista ou do sudeste, a gente sempre acha isso muito ruim, né? Falei, nossa, mas o vizinho tá ouvindo uma música, isso me atrapalha. E a gente conversando, eu cheguei à seguinte conclusão, porque a música, ela surge como um momento de socialização das pessoas. Essa história de ouvir música com fone, tudo é muito recente, é muito do individualismo, porque a música ela foi feita para unir as pessoas, para realmente fazer que as pessoas interajam, né? E
as pessoas lá em Manaus têm muito isso arraigado, sabe? Legal. Então o vizinho coloca música não para incomodar, mas para agregar as pessoas. E essa Pra relação abrir a de vizinhança conversa, é quebrar o diferente. gelo, Então, talvez, né? Tenha muito esse. Então as varandas esse têm aspecto. música, sabe? Você está na frente do Rio Negro, as varandas têm música. E ninguém se incomoda com isso. Aham. E às vezes, da onde a gente é, aqui do sul, do sudeste, a gente acaba se incomodando muitas vezes com o barulho do vizinho, se incomoda com a existência do Do vizinho. vizinho, isso é verdade. Então são relações muito diferentes, as relações de vizinhança. E que esse episódio a gente vai falar muito de saúde mental, né, Lud? Uhum, sim. Então, essa questão que você falou, né, das empresas proporcionarem oportunidade para as pessoas, para que elas vivam melhor, para que elas morem melhor, é uma coisa que afeta bastante a saúde mental das pessoas. Infelizmente, lá no Geopanoramas, a paisagem que eu mais vejo das cidades brasileiras, das médias, das grandes, é a paisagem da desigualdade social. E quando eu falo de desigualdade, é lado a lado mesmo, sabe? Sim. São fronteiras, como às vezes uma rua servindo de limite entre um bairro mais rico e outro mais pobre, ou tem a cara de pau, inclusive, de construir uma faixa de vegetação, Uhum, de colocar lá uma vegetação, grama que seja, para separar. uhum. Então essas separações são muito marcadas na nossa cidade. E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que levar em conta essa desigualdade. Inclusive, qualquer assunto que a gente fala nesse podcast, a desigualdade sempre tem que estar em pauta, porque a gente vive em um dos países mais desiguais do mundo, que é o Brasil. As nossas cidades são espaços de luta, Sim. são espaços não só de felicidade para as pessoas que têm oportunidades, né, de trabalho e de lazer. Inclusive, a gente está aqui do lado, tem um prédio aqui do lado, tem uma placa na frente, acho que fala assim, 43 opções de lazer, alguma coisa assim. Aham. Como se fosse assim, compra um apartamento, você vai ter muitas opções de lazer. E a gente tende a pensar as nossas cidades como um espaço do privado, não como público, né? Esse é um ponto que está aqui na nossa pauta, né? Porque tem uma frase do Krenak que eu gosto muito, né? Que eu até falei na palestra lá em Santa Rita, que a gente fica feliz com as amostras grátis de mundo, né? Então a gente pode ter um ambiente pequenininho, um parquinho que a gente já está contentado com isso. E aí eu queria pegar um gancho de saúde mental e essa coisa do apartamento, da casa, né? Porque nas grandes cidades, e especialmente o que eu chamo de cidades superestrelas, né? Londres, Nova York, tem várias, né? Eu vou falar das que eu já estive e que conheço um pouquinho. Eu estava vendo um vídeo outro dia que me trouxe algo que eu nunca tinha pensado, né? A gente fala muito, muito de saúde mental no trabalho, né? É a Sim. coisa que mais você vê lá no Instagram, e os memes, né? E é o chefe filha da puta, e é o colega de trabalho que é um cuzão, né? E poucas vezes eu vejo e textos em português, né? Tem muito conteúdo já em inglês sobre isso, mas o quanto a gente discute cidades de saúde mental, né? Porque, cara, o maior ambiente que você está inserido não é o trabalho, é a cidade onde você mora, né? E essa coisa do super estresse, do estresse do trânsito, do transporte público, da falta de mobilidade, é uma das coisas que talvez mais faça o processo de corrosão na saúde mental, mas as pessoas sempre vão lá e apontam o trabalho. E eu não estou aqui em nenhum momento defendendo, né, É um dos o componentes da vida. supercapitalismo, exatamente. Mas a gente discute muito pouco o quanto a cidade é um contexto de erosão da nossa saúde mental. E aí eu vou trazer um pouco o meu lugar de fala aqui. Eu nasci em Santos, mas eu fui muito criança para Salvador, Bahia. E eu morei em Salvador, Bahia, entre a década de 80 e a década de 90. Cheguei em Santos em 93, final de 93. E Salvador era uma cidade que, mesmo criança, não me dava a liberdade de ir e vir. E quando eu cheguei em Santos, para mim foi assim, desbloqueei o chakra, sabe? Cara, eu consegui ir sozinha para a escola. Que coisa linda! Imagina uma criança tendo essa consciência. Cara, eu consigo sair da escola e ir pra praia com os meus amigos. Eu consigo sair da escola e ir pro shopping comer no McDonald's. Porque, gente, eu sou bem capitalistinha, tá? Eu só queria deixar claro aqui que eu sou bem capitalista, adoro McDonald's. Então, a gente conseguia ter esse ir e vir livre. Então, eu amei a minha vida em Salvador. Eu acho que o ensino na Bahia é um ensino super forte. Sou muito grata de ter sido alfabetizada na Bahia e ter estudado os meus primeiros anos escolares lá. Mas eu cheguei em Santos e eu me apaixonei pelo ir e vir da cidade. E eu acho
que essa foi uma das minhas principais escolhas de ter permanecido morando aqui. E eu também faço uma brincadeira, né? Que falo assim, cara, eu acho que eu só não tomo ansiolítico porque eu moro numa cidade que me dá talvez uma paz, um contato com a natureza, o poder caminhar de maneira livre, né? Eu sei que Santos tem vários problemas de violência, especialmente dependendo do bairro que você mora, mas eu tenho muito essa relação com a cidade que, se eu morasse em São Paulo, eu acho que a minha saúde mental seria totalmente diferente do que é hoje. Assim, eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, absoluta. Sim. E a gente não coloca essa questão da saúde mental porque muitas vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes, a cidade é enxergada como um espaço da mercadoria. A cidade é um balcão de negócios. Uhum. E quem manda na cidade é o setor imobiliário. Sim. A cidade parece que é um espaço onde as pessoas, a vida das pessoas não importa. Uhum. A cidade é um espaço para reproduzir o capital. Uhum. E isso faz com que a saúde mental não seja uma pauta. Porque tanto faz se as pessoas estão felizes ou não. Se o dinheiro está rolando, se está acontecendo a coisa, o capitalismo, se o capitalismo está dando tão certo, o capitalismo está dando certo, está enriquecendo um monte de gente. Sim. Então, tanto faz. Né? Então, isso também é uma questão que vai aparecer bastante na autenticidade, nessa questão da cidade como mercadoria, essas relações todas. E essa questão da periferia também é importante, né? Porque nós vivemos num país periférico, a maior parte das pessoas das cidades brasileiras vivem na periferia. Uhum. Então, ou seja, quando a gente fala da cidade caminhável, nós somos privilegiados. Sim. Nós vivemos numa cidade onde realmente a gente acessa as coisas em pouco tempo, onde a gente pode ir de bicicleta para os lugares ou a pé. A cidade plana, né? Importante lembrar. Eu questiono também essa questão da cidade plana, posso até falar depois. Mas, assim, eu quero ouvir isso, porque nunca ouvi ninguém questionar que Santos é uma cidade plana, meu Deus. É uma cidade plana para quem não vive nos morros da cidade, que são os menos privilegiados. Sim, então, geralmente, quando a gente fala que é uma cidade plana para quem? Porque tem muita gente que tem que carregar a compra de mercado e muita gente mesmo. Sim. Subindo escadarias, né? Então, até mesmo a linguagem é forte, né, Lud? Então, quando a gente escolhe as palavras para designar a gente se convence, né? É uma cidade plana, ponto. Né? Você nunca vi ninguém questionar, tá, gente? Primeira vez. E eu tenho certeza que o Autenticidade vai me ensinar muito, Adriano. Muito. Quando a gente escolhe as palavras para definir o lugar onde a gente vive, a gente está escolhendo quem a gente quer representar. Perfeito. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala uma cidade plana, mas tem muita gente morando nos morros de Santos. Sim. A gente está desconsiderando essas pessoas, que são as pessoas que mais sofrem, inclusive. Nas palafitas, né? A palafita é plana. Não, você anda lá, né? Ainda que é um terreno que a gente pode considerar plano. Mas, por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião? Aquelas pessoas, elas moram num lugar que muitas vezes a gente fala que é plano. Você está falando é o desastre, a gente não pode falar isso, né? O crime, na verdade. O crime, exatamente. Do litoral norte no começo de 2023, não é isso? No começo desse ano, que foram as chuvas recordes no Brasil, foi onde mais choveu no Brasil, mas a culpa não é da chuva. A culpa é da desigualdade social. De um lado da pista, você tem as pessoas morando em áreas planas, elas vão lá para descansar. No lado mais perto da praia, né? Do lado da praia, do lado da praia. Sim. E pro lado da serra, você tem pessoas morando em áreas de risco, sem nenhuma condição de moldar o terreno para que aquilo seja seguro, né, sem recursos para isso, sem apoio nenhum do Estado. E quando chove, tem o deslizamento de terra, o que é um processo natural, só que leva à casa das pessoas. A gente viu muitas mortes, muito sofrimento que acontece até hoje. Então, hoje ninguém tá falando mais disso, né? O que é muito curioso, né? Ninguém tá... Pouca gente. Tem muita gente sofrendo ainda, né? Tem muita gente ainda sem moradia, muita gente lutando ainda por moradia digna naquele lugar. Sim. Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com a linguagem. Perfeito. Né? Quando a gente simplifica a realidade ou adjetiva a realidade, muitas vezes a gente está desconsiderando a maioria. Porque, pensa bem, a maioria da população, ela é uma população periférica, uma população pobre. Então, quando a gente fala que por exemplo, a gente vive numa cidade... E a classe trabalhadora também, né? Trabalhadora, exatamente. A classe que está lá, que está gerando riqueza na cidade. É importante que seja dito isso, né? Sim. Não são pessoas que estão lá vivendo a vida lá sem trabalhar. Pelo contrário, trabalham mais do que as pessoas que vivem nas áreas planas, mais do que as pessoas que vivem numa cidade dos 15 minutos, onde chega em tudo quanto é lugar de forma fácil. Então, isso vai aparecer bastante no nosso podcast, porque essa periferização, essa pobreza, ela está relacionada com a saúde mental e está relacionado a uma coisa que a gente conversou até antes do episódio, Lud, que você descobriu um dado de que as pessoas que vivem nas periferias vivem menos do que as pessoas que vivem nas áreas mais nobres da cidade. E quando eu falo de menos,
É muito menos. É uma geração, 25 anos de diferença. Tem uma matéria, um estudo de 2021 que trouxe isso, né? Que é o mapa da desigualdade. E aí vamos falar de São Paulo, né? Um morador do Alto de Pinheiros, Que é um bairro nobre. que é um bairro super nobre, vive em média 22 anos a mais do que quem mora em cidade Tiradentes, né? Sim. É bem, bem assustador. Então, a média em Pinheiros é 80,9 anos, né? E em cidade de Tiradentes é 58,3 anos. E aí você pensa, né, no morador de Alto de Pinheiros, né, que é aquele cara que provavelmente trabalha no escritório, que não usa transporte público, que faz sua atividade física porque tem tempo para fazer atividade física, né? E cidade de Tiradentes provavelmente é uma pessoa que trabalha pra caramba, pega um trânsito para ir, um trânsito para voltar, atividade física nem tá na pauta, né? Não se alimenta bem, então você Sim. tem aí de cara esse estudo, né? Essa redução de expectativa de vida. E falando de moradia, né? A gente pegou essa questão dos bairros, eu queria trazer uma outra informação que eu achei muito... Eu fiquei um pouco... Nunca tinha pensado nisso, né? Eu sempre gosto de coisas que eu nunca tinha pensado antes, que é a questão de o quanto o custo de moradia é um baita degradador da sua saúde mental. Né? Sim, e a gente total. não liga essas coisas. Sim. Então, eu estava vendo um vídeo justamente sobre Londres que diz que se você... que são cidades, né, que estão com o custo de moradia explodindo, né? E esse estudo diz que é o seguinte, que quando o valor do aluguel ultrapassa 30% da renda de uma pessoa, e em Londres você já tem vários casos que o aluguel é metade da renda, né? Você tem um aumento extremamente significativo Sim. em problemas de saúde mental. Sim. Então, é uma coisa que a gente geralmente... Não, o aluguel tá caro, que absurdo, né? Mas quais são os efeitos Exato. de um custo de moradia inviável numa cidade, né? Sim. Qual é o real impacto nisso? Não é só você ficar só, né? Você ficar sem dinheiro, né? É o que tudo isso traz junto. Né? Qual o impacto numa saúde, no sistema público de saúde quando você sobe os preços da moradia, né? Sim. Será que existe relação entre essas coisas hoje estudadas? Será que o poder público está olhando isso? Em Nova York já tem empresa de desenvolvimento imobiliário e de real estate, né? Que é non-profit, que isso para mim é inconcebível. Como existe uma empresa de desenvolvimento imobiliário, não é desenvolvimento imobiliário social, é desenvolvimento imobiliário mesmo, que não tem fins lucrativos, né? São modelos de negócio que precisam ser explorados na cidade. Eu quero comentar uma coisa antes de chegar nesse ponto, Lud, que quando a gente fala das periferias das grandes cidades no Brasil, principalmente São Paulo, que a gente estava comentando, a maior parte da população, ou boa parte da população, é uma população migrante. Uhum. É uma população que saiu de um lugar para ir para outro, né? A gente vai ter um episódio sobre isso, tá? Vamos ter sobre isso, Vamos ter exatamente. sobre isso. Quando eu era professor de cursinho, né, os alunos eles falavam que os migrantes, eles migram em busca de melhor qualidade de vida. E aí você está me dando um dado de que as pessoas que moram na periferia vivem menos que as pessoas que moram em área nobre. E eu sempre questionava isso com eles, porque a pessoa que migra, ela muitas vezes vai para uma realidade onde ela vai ser explorada. Ela migra para procurar trabalho. E não necessariamente qualidade de vida. Muitas vezes ela não vai ter melhor qualidade de vida. E ela tá sem a comunidade dela, tá sem Exato. convívio, tá Longe sem um da milhão de família, coisas, exatamente. Numa cidade mais cara para viver. Sem rede de apoio. Onde o aluguel, que você acabou de comentar, é caríssimo. Então, quando as pessoas migram, elas estão procurando trabalho, estão procurando sobrevivência. Uhum. E a maioria não vai ter melhora na qualidade de vida durante muitos anos. E talvez, infelizmente, nunca encontre essa melhoria na qualidade de vida. Perfeito. Então, quem migra, busca trabalho, busca sobrevivência. E a gente vê nas áreas periféricas das cidades uma população migrante pagando, muitas vezes, um aluguel caríssimo. E por isso que elas são empurradas para as periferias também. Porque viver perto do trabalho custa muito caro. Sim. As pessoas não têm condição. E as pessoas vão cada vez mais para as bordas das cidades e levam muito tempo no transporte. Hoje, em São Paulo, uma pessoa leva aí facilmente mais de 4 horas entre ida e vinda para ir para o trabalho e voltar, que é o que a gente chama de migração pendular, né? Uhum. Essa migração entre a casa e o trabalho. Ou seja, é um movimento migratório também. Ele é tão importante que ele é considerado como um movimento migratório nas grandes cidades. E aí, é claro que isso afeta a saúde mental das pessoas. A gente está criando um podcast para falar de cidades.
E uma das nossas preocupações é chegar nessas pessoas, né? Porque é a maior parte da população das cidades Sim. brasileiras. Só que aí, por outro lado, essas pessoas muitas vezes não têm tempo para pensar no próprio lugar em que elas habitam, e não por inabilidade ou por despreocupação delas. É porque elas gastam muito tempo no transporte, porque elas chegam exaustas em casa no dia seguinte, têm que acordar muito cedo para voltar para o trabalho, voltar para as áreas centrais. Então, a forma como as cidades são desenvolvidas, o próprio planejamento territorial da cidade, ele é um planejamento que, assim, ferra com a saúde mental de muita gente, não é verdade? Então, a gente vê muitos exemplos disso. Eu mesmo fui uma pessoa, e eu sou uma pessoa privilegiada, que mudou de cidade para buscar melhor qualidade de vida. No meu caso, eu posso dizer isso, mas não para a maioria dos brasileiros. Então, eu morava em São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, estudei lá em São Paulo, e fiz esse movimento há 12 anos para Santos, para buscar uma qualidade de vida melhor do que eu tinha em São Paulo, pelos pontos que você acabou de falar. Mas, já vivendo há tantos anos nessa cidade, que é uma cidade litorânea, eu comecei a perceber que aqui tem muitos problemas também. O valor do aluguel é muito alto. Você viver uma área que a gente fala aqui de Santos, da linha da máquina para a praia, que é onde passava o bonde, onde passa o VLT, em direção à praia, é muito caro de viver. Os aluguéis aqui são extremamente altos. Não era o bonde que passava ali, era o bonde ou era o trem? Ali tinha a linha do bonde, tinha o trem, acho que tinha o trem também. Tinha né? o trem, eu era criança e lembro do lance do trem passando. Eu ficava apavorada, inclusive, né? Que é bizarro um trem passar no meio da cidade daquele jeito, né? Assim. É uma cidade muito diferente, provavelmente, da que a gente tem hoje, né? Sim, completamente. E assim, essa questão da moradia, ela afeta muitas... A população periférica, que é uma população que não tem dinheiro para cuidar da própria saúde mental. Perfeito. Porque é outra coisa cara também, além do aluguel ser caro, cuidar da saúde mental é muito caro, né, Lud? Sim. E outra coisa que é curioso, né? A gente está falando aqui de saúde mental, mas esse episódio, eu acho que a gente pode falar de várias coisas que a gente já falou aqui, né? Saúde mental, longevidade, né? Que foi um dos pontos que a gente abordou aqui. E um outro ponto que eu queria trazer é a questão da convivência, né? Porque, assim, quanto mais você tem essa coisa da convivência, né? Do centro comunitário, das praças onde você possa ocupar, sentar, conversar, colidir com outras pessoas, né? Isso tem um impacto que passa pela saúde mental, mas também passa por oportunidades sociais e econômicas, né? Você se sente melhor, né? Isso é provado. E aqui eu gosto muito de falar da teoria do Ray Oldenburg, né? Que ele fala o quanto as cidades americanas, né? Quando elas tomam a decisão de dividir os bairros comerciais dos bairros residenciais, né? Então, a parte comercial da cidade e os subúrbios, né? Você gera um problemaço, mas você também... os americanos exportaram isso para o mundo e alguns países compraram essa ideia, né? Eu acho isso muito surreal. Não, é melhor que a gente tenha tudo que é comercial concentrado e as moradias para serem maiores, né? Usar o gigantismo do capitalismo, elas fiquem separadas, porque a teoria do Ray Oldenburg fala isso, né? Se eu tenho um bairro comercial afastado da casa, eu pego um carro, uso uma estrada, chego na minha casa. A minha casa é maior. Para minha casa ser maior, eu preciso equipar minha casa com mais coisa. Já acelerei o mercado de infraestrutura, rodovias, etc., e os carros, né? O mercado automobilístico, além de combustível e etc. Mas na casa eu favoreço bem de consumo, eu favoreço bem de entretenimento, eu isolo cada vez mais as pessoas, essas pessoas ficam com a saúde mental cada vez pior, e isso faz com que elas virem meio massa de manobra também, né? A saúde mental tá ruim, não é só você ficar triste, deprimido, etc. É você também ser muito mais manipulável, né? Vulnerável. Né? Vulnerável a ser manipulado, né? Enfim, né? Por várias... A gente não quer polemizar nesse primeiro episódio, né? Vamos deixar um pouquinho mais pra frente, né? Mas você acaba virando muito vítima desses supostos heróis, salvadores da pátria e etc, né? Então, eu acho muito fantástica essa teoria do Ray Oldenburg. Ele é um americano, né? Ele é um cara que tem um senso de
de comunidade, de civismo. Mas ele fala das moradias europeias, que geralmente ocupam metade dos espaços das moradias americanas e tem uma cultura mais de usos mistos. E quando você olha para os centros históricos do mundo, né, que a gente importou esse modelo americano de ter o centro histórico só com prédio comercial e etc., e as pessoas não moravam ali, você tem um contexto, né, num mundo aí que passa por um problema de pandemia, onde os centros históricos são esvaziados e precisam ser repensados, né? Então, olha que maluquice. Imagina uma pessoa hoje que mora no Centro Histórico de Santos e vê o lugar abandonado, vazio, cheio de lixo, cheio de problema social, né? Olha o contraste que você tem com uma outra área da cidade, né? Sim, isso vem muito da nossa história de industrialização no Brasil. Uhum. O Brasil é um país de industrialização tardia, de urbanização acelerada, e para que essa industrialização funcionasse no Brasil, um dos tripés econômicos foi o rodoviarismo. Então foi transformar o transporte público em algo sucateado, que funcionava muito bem na época dos bondes, e trazer os ônibus, que não funcionavam tão bem, e privilegiar o uso do automóvel nas cidades. E também o transporte... que é a lógica importada dos Estados Unidos, Isso, exatamente. Né? A gente importou completamente essa lógica, trouxe as indústrias de lá, inclusive, né? A Ford, tudo veio para o Brasil. Foi a primeira indústria automotiva, se eu não me engano, a vir para o Brasil. Temos uma região chamada Fordlândia, Sim, né? Que é uma outra realidade lá na Amazônia, porque na época os pneus eram de borracha. Eles fundaram uma cidade para isso. E essa lógica de trazer essas indústrias, que são indústrias automobilísticas, elas moldaram nossa cidade. Elas mudaram nossa cidade para o uso do automóvel, que é usado pela minoria da população. E o transporte público, que funcionava muito bem, com os bondes, passou a ser sucateado, passou a ser menosprezado pelo Estado. E a gente construiu uma cidade onde circular é preciso e viver não é preciso. É essa cidade que a gente tem no Brasil, nas grandes metrópoles, uma cidade onde a maioria da população que usa o sistema público de transporte é mal atendida e é um transporte caro, né? E a minoria das pessoas que usam o automóvel tem a cidade praticamente nas mãos. A cidade é feita para o automóvel. E uma lógica muito individual, né? Que muita gente sai de carro sozinho, né? Exatamente. Ocupando um espaço, e né? isso afeta muito a saúde mental das pessoas. Não só a saúde mental das pessoas que pegam transporte público, né, para ir e vir, que levam muito tempo para chegar em casa, no trabalho, mas também a gente começa a roubar áreas de lazer, a roubar espaços públicos, a desmatar áreas que são áreas importantes de espaços verdes da cidade para construir avenidas. Eu acabei de fazer um post no Geopanoramas que é sobre a história de Recife. Recife que construiu uma avenida muito larga chamada Via Mangue e soterrou manguezais, que são ambientes muito importantes e são ambientes onde a população mais pobre da cidade encontrava sobrevivência, porque elas são empurradas para essas áreas. Os manguezais eram áreas que acolhiam as pessoas sob o ponto de vista não só do terreno, mas sob o ponto de vista também do alimento. Porque as pessoas tinham lá peixe, tinham caranguejo. É tipo o berçário do mar, né? É o berçário, mas também tem muita vida. Os homens que viviam, né, a população que vivia lá, eram conhecidas como homens caranguejo. Porque são pessoas que viviam do caranguejo, inclusive com mocambos, né? Com pessoas que fugiram há muito tempo, né? da escravidão, que iam para cidades e não conseguiam pagar por um espaço, um pedaço de chão, e acabavam ocupando essas áreas que ninguém queria, que eram as áreas dos manguezais. Então, essa história do automóvel roubando áreas de lazer, essa história das avenidas soterrando manguezais ou roubando áreas verdes, também afeta a nossa saúde, né, mental, sob o ponto de vista não só psicológico, porque a gente tem menos áreas de lazer públicas, mas também sob o ponto de vista da poluição sonora, a poluição do ar, que também afeta a nossa saúde como um todo, e é claro que tem repercussões no nosso bem viver, não é verdade? Então, eu saí de São Paulo justamente para fugir disso. Eu não aguentava mais. Eu sempre fui uma pessoa que defendeu muito o transporte público na prática, então, embora em alguns momentos da minha vida eu tive um carro, eu sei que você não tem, eu também tomei essa decisão de não ter um carro particular para usar o sistema público, né, para fazer a minha parte na construção da cidade. Afinal de contas, o que eu defendo no Geopanoramas é que as nossas ações produzem as paisagens onde a gente vive, então não faz sentido, né, eu ter um automóvel para me deslocar para a padaria, para o trabalho, sendo que existe um sistema público que tem que ser demandado. Então eu demandei esse sistema público muitos anos da minha vida, e eu era muito mal atendido, pagava caro, ia em pé, ia enlatado. Era uma máquina de moer pessoas aquilo, né? Até hoje é. E eu queria sair daquela realidade. Eu queria ir para uma cidade onde as coisas eram mais próximas,
onde eu realmente poderia me sentir tendo mais direito à cidade, né? Ou seja, de você ter mais espaços públicos. Bem ou mal, cidades litorâneas, tem a praia como um espaço onde você pode sentar e não pagar nada para estar ali. Sim. Em São Paulo, isso praticamente não existe. As praças não têm bancos, o que é surreal. Quando tem bancos, bancos são divididos para que a população em situação de rua não use os bancos para dormir, o que é uma arquitetura hostil, né, para todas as pessoas da cidade. E, além disso, a questão de toda a poluição, a questão de você não poder acessar espaços públicos. Qualquer espaço que você vá, você tem que pagar, né? São os bares, os shoppings, né? Não é à toa que São Paulo tem tanto shopping. E quando a gente vai para uma cidade menor, uma cidade média, litorânea, a gente ainda tem um espaço onde as pessoas podem se reunir sem gastar dinheiro. Quando eu cheguei aqui, eu estava em transição de carreira, estava com pouca grana, e às vezes eu saía assim, com 10 reais no bolso e me divertia, sabe? Encontrava meus amigos. Em São Paulo, onde que eu ia fazer isso? Eu teria que me deslocar para chegar no lugar, o transporte é caro. Aqui eu faço tudo de bicicleta, não tenho que pagar, né, para me locomover. Então, isso afeta bastante a saúde mental das pessoas, né, E sem Ludi? contar o senso de competitividade, né, Adriano? Assim, eu acho que São Paulo tem... São Paulo, não só São Paulo, mas a grande cidade tem uma coisa dessa coisa meio yuppie, sabe? Assim, não, porque fulano tem tal carro, eu tenho que ter também. Sim. Se fulano mudou para apartamento, eu tenho que mudar também. Gera essa coisa do individualismo, que gera competitividade, e que eu acho que... Eu não tô falando que Santos não tem essa cultura, porque tem pra cacete. Cidades pequenas, geralmente, tem essa coisa da fofocaiada. Mas eu acho que quem se liberta disso numa cidade média é mais feliz, né? Assim, não, eu não preciso disso, né? Não, eu tô em outro momento. Você nunca teve carro particular, Não, né? Uma eu decisão ia própria. voltar nesse ponto, né? Assim, eu tive 2 carros na vida, mas era um carro familiar, né? Assim, era um carro meu e do Maurício. E só que tem uma curiosidade, que talvez nesse aspecto eu tenha um badzinho, né? De consciência um pouco maior. Eu nunca quis dirigir na vida. Porque eu sempre achei um absurdo e uma perda de tempo. E na época eu não falava isso, mas eu acho que eu já tinha essa intuição. É meio, cara, por que eu vou me estressar no trânsito? Total. Né? Então, assim, era uma cabeça de preservar minha saúde mental. E, assim, eu acho que eu não seria uma boa motorista. Eu tenho uma autocrítica também, entendeu? Eu acho que eu seria uma péssima motorista. Eu sei que tem gente rindo aqui no estúdio, tá? Mas tudo bem. Então, assim... Dizem que você é uma péssima passageira também, que você só não, tá eu trabalhando. Não sou. Eu sou uma excelente passageira. Eu sou uma excelente companhia de viagem. Eu quero que alguém balance a cabeça aqui, por favor. Ninguém balançou, mas tudo bem. Eu sou uma excelente companhia de viagem, eu não sou uma boa copilota, é diferente. Mas eu nunca tive carteira de motorista. Eu brinco que eu não tive 2 carteiras. Nem a de trabalho, porque eu fui ser empreendedora muito jovem, e nem a de motorista, porque dirigir não é para mim definitivamente. E olha, eu, no meu histórico como empreendedora, eu fui muito para São Paulo. E toda vez que eu contava que eu ia de ônibus para São Paulo, as pessoas falavam, mas como assim? Você é dona daquela empresa de ônibus para São Paulo? Como assim? E você pega o metrô. Isso é uma blindagem da minha saúde mental. Porque eu vou lendo, vou aprendendo, vou respondendo e-mail, vou adiantando meu lado, vou ouvindo áudio, mandando áudio, né? Então, se eu não estou dirigindo, eu estou ganhando tempo, né? Eu estou ganhando vida. Não dirigir, para mim, é ganhar vida, né? Então, eu acho que eu consegui desviar de alguns problemas de saúde mental por morar em Santos, né? Não é que eu adoro Santos, é aquele meme da Anitta, sabe? Muitos problemas, amo Santos, advogo a favor da cidade, mas eu acho que foi uma estratégia de sobrevivência. Sabe o que eu acho impressionante, Lud, quando eu olho São Paulo, cidades grandes do Brasil, que viver nessas cidades é um esforço contínuo. Porque aquele monte de carro circulando sem um encostar no outro. Até mesmo no metrô. Nisso. O metrô tem um lado para você ficar da escada rolante. As pessoas, elas têm convenções, elas têm regras, porque é muita gente circulando. Você gasta muita energia mental pensando nisso. Exatamente. Energia, assim, a gente tem visto cada vez mais casos em São Paulo dessa coisa. Antigamente, o pessoal, você tava com a janela aberta, o pessoal botava a mão e pegava o celular. Agora o pessoal quebra o vidro, né? Assim, então não tem mais a sensação de segurança, você fechou o vidro, é totalmente falsa, né? E assim, é muito louco, porque as últimas vezes que eu fui para São Paulo, eu estou gastando energia pensando nisso o tempo inteiro. Sim. É maluco, você não está relaxado dentro do carro, mesmo que você não esteja dirigindo. Você está olhando para o lado, assim.
é um processamento mental bizarro. É uma blindagem em relação à cidade também, né? Porque os carros têm películas. Quando você tá fora do carro, pegando o transporte público, tá todo mundo de fone de ouvido, olhando assim, sem olhar um pro outro, sem conversar um com o outro. Não que isso não exista também aqui em cidades médias, né? Mas eu percebo muito essa blindagem, essa coisa do individualismo, essa coisa de o outro pode ser perigoso. Então a gente parte do pressuposto que alguém está do nosso lado, ou que a cidade é um ambiente inóspito, né? E é muito triste isso afeta muito a nossa saúde mental também. E isso tem muito a ver com a desigualdade social. Sim. A gente nunca pode perder isso de vista, né? Porque essa desigualdade social produz violência. Sim. E a gente vai se blindando nas cidades, a gente vai construindo muros cada vez mais altos. Eu gosto muito de viajar, né? Durante a minha vida toda eu viajei para muitos lugares, e uma das primeiras coisas que eu reparava nas cidades era o tamanho dos muros, se tinha cerco ou não, se tinha grade nas janelas, porque eu via essa cidade com a relação da cidade, se tinha muita desigualdade, se não tinha. E nas cidades brasileiras isso é muito comum, infelizmente, né? Os muros altos, as cercas elétricas. O Mia Couto tem uma fala, o Mia Couto, escritor moçambicano, que ele fala que tem pessoas que têm medo do medo acabar. Porque tem pessoas que sobrevivem do medo. E quantos negócios na cidade são erguidos com base nesse medo das pessoas? Sejam negócios para vender carros blindados, ou para vender segurança particular, ou para construir edifícios com todo o lazer empacotado dentro do edifício, ao ponto do edifício não conversar com a cidade e de não ser importante ter áreas de lazer, já que eu estou pagando e dentro do meu prédio tem tudo que eu preciso. Exatamente. Não é verdade? E eu vou me blindar ali e sem entender os efeitos negativos e as oportunidades que talvez isso te tire, né? Assim, tem uma coisa que a gente estava falando dessa fadiga mental, dessa energia, né? Tem um Instagram bem legal de uma arquiteta chamada Andréa de Paiva, e ela fez um post outro dia falando, né, como as cidades afetam o cérebro, né? Então, tem essa questão, né, de esse estímulo de carga sensorial, barulho, tráfego, luzes, a multidão que você falou, e isso reduz a nossa capacidade de tomada de decisão, né? Esse fluxo reduz, né? Você perde essas conexões sociais, a qualidade das interações que você faz, e citando o Krenak de novo, né? Você tem um acesso restrito à natureza, né? E eu acho que aqui em Santos a gente é privilegiado, nas cidades litorâneas também a gente é privilegiado, né? Mas se você olha uma cidade como Londres, por exemplo, né? A gente estava indo para lá, o Maurício fez um comentário que foi muito interessante. Londres tem muito parque, muito área verde, apesar de muitas ruas não terem árvores, né? Mas, cara, você sempre tropeça num parque. E quando você olha Londres de cima e São Paulo de cima, é surreal você ver como falta área verde em São Paulo, né? Exatamente. A gente tem muito mais biodiversidade que Londres. Exatamente, cara. Eu fui para Manaus, Ludi. Quem não conhece Manaus, a expectativa é, nossa, eu vou para uma cidade na Amazônia, uma floresta urbanizada, como a Berta Becker, que é uma geógrafa, chamava aquele território. Eu vou encontrar muita árvore na rua, vou ver uma cidade super arborizada. Manaus é uma das cidades mais desérticas que eu conheço. É uma cidade que tem um sol para cada pessoa, super quente, uma sauna úmida e não tem árvore na rua. Não tem árvore na rua. Então, assim, quantas cidades, né? Eu tenho uma imagem no Geopanoramas da divisão entre o Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo, e Paraisópolis, lado a lado. Tem aquela foto do prédio que viralizou. Você sabe qual é? Das varandas. Essa foto é um hit, né? Todo material didático tem essa foto aí. Mas é impressionante, porque a arborização é vista como um privilégio no Brasil. Então, os bairros mais ricos têm árvores, têm sombra, tem o serviço ambiental da árvore. Os bairros mais pobres não têm árvore, porque simplesmente as pessoas têm que morar em espaços muito restritos, né? São vielas. A prioridade não é ter árvore, não que as pessoas não queiram. E tem muito aquele papo, né, de que algumas pessoas querem tirar a árvore e justificam, essa árvore tá podre, essa árvore vai cair, né? Suja a rua. Não, exato. Acho que aqui eu tive um escritório muito tempo na Rua Tolentina Filgueiros, que é pertinho de onde a gente tá gravando aqui, né? E tinham 2 árvores lindas e tiraram essas árvores da rua. A rua é totalmente diferente, né? Então, essa coisa de higienizar, né? Mas sabe por que isso acontece? Porque a maior parte das nossas árvores plantadas na cidade não são do Brasil. São espécies exóticas que a gente acha bonito porque é uma árvore europeia. E aí elas acabam apodrecendo, elas acabam ficando mais suscetíveis a doenças. Tem um botânico que chama Ricardo Cardim, que ele pauta muito isso. A gente tem a maior biodiversidade do mundo e a gente não usa a nossa biodiversidade para arborizar nossas cidades. A gente traz espécies exóticas que vão estourar a calçada, que vão morrer, que vão cair,
como o caso do eucalipto, por exemplo, que caem muito fácil, que é uma espécie exótica. E a gente não usa novo pra mim isso aí, gente. Totalmente novo, não é. fazia ideia disso. E as pessoas colocando a culpa na árvore, sendo que a culpa é do ser humano, que escolheu mal a espécie. E uma cidade com menos arborização é uma cidade onde as pessoas vivem com menor qualidade de vida. Gente, né? ó, eu quero fazer uma pergunta pra quem tá ouvindo aí. Se você tá ouvindo esse podcast no YouTube, né? Queria que você deixasse comentário do que você aprendeu ouvindo essas coisas. Porque isso aqui pra mim é totalmente novo. Eu não sabia que a maioria das árvores que a gente tem aqui são árvores importadas. E eu queria aproveitar e pedir para você, se você está ouvindo também no Spotify, seguir o Autenticidades no Spotify, e se você está ouvindo no YouTube, deixar o seu... assinar o canal, caso você tenha caído nesse episódio do nada, né? Assinar o canal e deixar o seu joinha para fortalecer, porque a gente está aqui começando essa jornada. E peço mais uma coisa, Lud, se você chegou nesse ponto aqui do podcast, no YouTube, comenta aqui pra gente como tá a sua saúde mental e se você já relacionou essa questão da saúde mental com a cidade onde você vive. Eu acho que a gente está muito induzido, né? E eu acho que o viés da rede social leva muito a gente para isso, de só relacionar saúde mental a questões afetivas ou questões de trabalho. E se você gostou desse episódio, gente, começa a falar, e se você puder, documenta a sua rotina na cidade para ver o que está ferrando a sua saúde mental ou o que está ajudando. Tem uma amiga nossa aqui do Juicy Hub, a Dani, né, que é uma pessoa que eu amo, a Dani Junco. Ela faz um negócio muito legal, assim, ela pega, os dias que ela está em Santos, ela vai para frente do mar e faz um stories assim, fica 15 segundos comigo e é só a paisagem do horizonte, assim. É muito legal, né? Porque ela tá oferecendo uma experiência da nossa cidade para as pessoas que seguem ela. Eu amo esses stories da Dani, tem cidades que a gente não tem nem o direito de olhar o horizonte, né? Exatamente. E roubam esse direito da gente. Exatamente. Eu fui para Belo Horizonte esses dias. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E por que é Belo Horizonte? Porque tem a Serra do Curral no horizonte. Então é muito bonito olhar aquela serra, né? Faz parte da paisagem da cidade. E você acredita que querem acabar com a Serra do Curral? Porque eles querem minerar a serra. Já é minerada, eles querem minerar mais ainda. Ou seja, ir comendo a serra e aquilo vai desaparecer. Então a população está se mobilizando para defender a Serra do Curral. Legal. Tem uma mobilização para isso. Porque querem roubar o horizonte de Belo Horizonte. Então, assim, as nossas cidades são pensadas tanto como ponto de vista da mercadoria, né? Cara, dane-se que você não vai ter vista. Dane-se se você não vai estar numa rua arborizada. Né? Você reproduzindo capital, você gerando riqueza, é isso aí, cara. Você está cumprindo o seu papel. Se você comprando o seu apartamento com uma varanda gourmet, pronto, cara, acabou, entendeu? Encheu meu bolso. Olha só pra dentro, né? E olha só pra dentro, olha lá pro seu móvel e etc, né? Bota o seu Vetrosystem ali. Exatamente. Que tá tudo certo, né? A cidade é muito mais do que isso, né? A cidade é um espaço da cidadania. É o espaço do cidadão. E antes de ser consumidor, nós somos cidadãos, né, cara? Então, é importante a gente pensar isso também. E você acha que a cidade é uma fábrica de medos, Adriano? Sim, total, porque o medo dá dinheiro pra muita gente. Né? Especialmente num país tão desigual como o Brasil. Eu acabei de falar aqui do Mia Couto, né, do texto que ele fez, porque o medo gera riqueza para pessoas que vão vender alarme, vão vender seguro de carro. Não tem muitas indústrias. Na verdade, o mundo talvez não funcione sem a indústria de seguros. Exatamente. Né? Assim, é muito. E você trouxe uma coisa numa conversa antes do episódio, que as cidades elas são mais perigosas para as mulheres, inclusive, né? Ah, sim. A Isso saúde afeta mental mais das a saúde mental mulheres das é mulheres. mais ferrada, né? Assim, tem aqui uma anotação que a gente fez, né? Que os dados, né, sugerem que os grandes centros urbanos são muito piores para as mulheres. Por exemplo, eu falei que eu usava muito ônibus, né? E assim, cara, você tá no Jabaquara. O Jabaquara é muito curioso, né? Porque antes da pandemia, o último ônibus saía 1h da manhã, né? Santos tem uma ponte rodoviária, né? Entre Santos e São Paulo, e o último ônibus que saía, agora não tem mais esse ônibus, até onde eu sei, saiu 1h da manhã. Não tem mais. Meu, deserto o Jabaquara. Nossa. Assim, deserto. Você ser uma mulher lá é um negócio pavoroso. E aí, eu já depois da pandemia, desci de ônibus um dia e eu peguei um horário muito tarde, né? E aí você tem que ficar o tempo inteiro pensando assim, cara, eu geralmente pedia pro Uber me deixar na porta do Pão de Açúcar, porque eu saía por dentro do Pão de Açúcar, engatava ali, comprava o ticket do ônibus e descia, né? Cara, um dia que eu tava, sei lá, eram 11 e tanto.
a porta do raio do Pão de Açúcar estava fechada. Nossa. Eu tive que descer a avenida, só, assim, foi nos dias que eu mais passei medo, assim, lá, descer com laptop, com tudo, com salto, tipo, e é uma ladeirinha e etc. Então, descer com tudo aquilo para conseguir. E é um negócio muito mal pensado, né? Que você tem que descer para depois subir para comprar o ticket. E aí o ônibus só ia sair daqui a 1 hora de novo, né? Então, olha a estafa, né? Isso em que todos os você espaços, passa, né? Todos os espaços são... As mulheres estão pensando em Metrô, qualquer coisa que pode acontecer. né? Toda a história do metrô em São Paulo, que você vai, cara, você pega o metrô em determinados horários, meu, é fato, você vai ser importunada. Quantos relatos tem do Uber também, né? Com as mulheres também no Uber, que é uma coisa também pensada para a mobilidade da cidade. Sim, exatamente. Que as mulheres sofrem direto com serviço. Assim, o Uber pensado para mobilidade, eu já acho também romantizar um exatamente. pouco, né? Assim, exatamente. eu acho que tem 1000 questões, assim, eu sou muito grata por a gente ter... Tem um estudo de que o Uber piorou o trânsito da cidade, porque os carros rodam muito tempo sozinho, ficam ocupando o trânsito, também tem isso. Assim, eu confesso que eu não aprofundei nesse tema e é um tema muito bom da gente trazer para cá também. Mas, assim, para mim, o fato da... É a Uber que fala, aí, viu, gente? Manual de Brain. É a Uber, é uma mulher, né? Assim, o fato da Uber ter chegado em Santos foi o principal gatilho para eu vender o carro. Sim. Porque, assim, eu ainda acho que é melhor você ter uma pessoa que otimiza aquele histórico do que você ser um motorista sozinho e parar seu carro num território que não tem tanta vaga de estacionamento assim, né? E eu sinto, eu não sei se eu tô falando uma grande besteira, tá? Mas eu lembro que começo da década de 2000, Santos tinha mais de um carro por habitante. Caramba. Era 1,8 o número. Hoje eu não sei como esse número tá, mas eu acho que a gente também tem mais pessoas dispostas a não ter carro por causa da existência da Uber. Porque em Santos é muito barato, né? Vamos combinar. Comparado com São Paulo, você paga barato na Uber aqui. Você se desloca para lugares longes da cidade por menos de R$10, né? Assim, faz precarizado pra caramba. As custas né? do trabalhador, né? As exatamente. Do trabalhador. Não que a Uber ganhe, né? Tenha muito, assim, tô eximindo meu lucro aqui, tirando meu lucro para ser barato. Não, pelo contrário. E tem uma tendência agora, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí não tem Uber. Tem aplicativos locais. Na cidade. São Paulo também inaugurou tá fazendo esse local. movimento, né? Então, assim, isso é um movimento de inovação em cidades, né? E de cidades inteligentes, né? Que é uma pauta que é bem interessante, assim, como a cidade resolve esses problemas, né? Sem depender de um monopólio ou de uma única empresa passando por esse processo. A tecnologia é importante para pensar cidades. A gente não pode deixar a tecnologia de lado, porque a tecnologia, na verdade, ela foi expropriada por um punhado de corporações em prol do lucro. Sim. Mas a tecnologia ela pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. Sim. E é muito importante fazer esse resgate da tecnologia, né? Como que a gente pode realmente pensar em soluções para que essa questão da saúde mental, essa questão da relação com a cidade, para que ela também melhore, né? Eu queria trazer uma coisa aqui que eu acho que é uma forma boa da gente caminhar para o fim desse episódio, né? Porque eu acho que a gente discute muito inteligência artificial, né? Você falou da tecnologia, mas eu acho que a gente também caiu muito pouco na consciência que talvez um dos mais... Tem muita gente falando de inteligência artificial, saúde mental, velocidade das coisas, etc. Mas que a cultura local é um dos antídotos mais interessantes, né? Que a gente tem para não entrar nesse mundo todo de franchising, né? Todo de pasteurizado, onde tudo parece que é igual sempre, né? Assim, a cultura local é um dos grandes antídotos para essa coisa bizarra, pasteurizada, né? É como se a gente tivesse só fast foods de tudo, né? Assim, o que você pensa sobre isso? Olha, eu vou trazer, inclusive, o pensamento da geografia, né? Porque isso é um tema muito geográfico. Que à medida que o mundo se globaliza, as pessoas imaginam que está todo homogêneo. E, na verdade, essa expansão do capitalismo mundial, que a globalização é isso, né? A expansão do sistema econômico mundializado, ela reforça muitas vezes as diferenças. Porque isso a gente denomina na geografia da força do lugar. Né? Porque essa questão de você ter acesso a outros lugares,
para você se reconhecer como um indivíduo, como parte de uma sociedade, você acaba valorizando aquilo que te difere do resto. Perfeito. Porque hoje você tem acesso ao resto, você sabe como é o resto. Sim. Então as pessoas muitas vezes se orgulham, né? A gente vive numa cidade que se orgulha muito, né? Inclusive o Juice tem camisetas daqui com frases que a gente fala. O Juice fez muito parte desse movimento, Porque hein? é isso, cara. É a gente se reconhecer como um cidadão que tem identidade, e essa identidade está muito relacionada ao território que a gente habita, a cidade que a gente vive, né? Que é a minha linha base lá no Geopanoramas, né? Que a gente faz parte dos lugares. A gente não é apenas um coadjuvante, quer dizer, né? A paisagem não é um palco para as nossas ações, mas as nossas ações é que produzem essa paisagem. E é interessante que a gente tem que pensar isso para tudo, porque quando a gente se fecha dentro de um carro, quando a gente compra um apartamento com uma varanda gourmet e mais de 40 opções de lazer, e não pensa na cidade, a gente está vivendo num ambiente inóspito, porque a sua faxineira que vai trabalhar na sua casa é uma pessoa que não tem 40 opções de lazer no bairro que ela mora. Sim. É uma pessoa que não tem opção de lazer. É uma E opção... que seria muito melhor que ela tivesse a mesma opção de lazer que você. Isso que eu né? queria chegar. Porque vai ser uma pessoa que tem acesso à cidade, tem direito à cidade, que é um tema que vai aparecer bastante nos nossos episódios também, né, Ludi? E é uma pessoa que vai estar vivendo num lugar saudável, com qualidade de vida. Sim. Por que a qualidade de vida ela tem que ser um privilégio? Porque ela não é um direito para todos. Porque, afinal de contas, a gente coabita, né? É interessante, eu gosto muito da questão da linguagem. Quando a gente vive em edifícios, a gente tem aquela expressão do condomínio, né? Sim. O que é o condomínio? É um domínio de uma propriedade compartilhado. Perfeito. Por isso que essa palavra existe, condomínio. Mas o condomínio não termina da porta do prédio para fora. A cidade é um condomínio. Exatamente. Então, participar de audiências públicas, saber o que está acontecendo na cidade, devia ser, assim, preocupação de todo mundo. Todo mundo devia ter voz, todo mundo devia participar politicamente. E quando eu falo politicamente, não é partidária, o partido só, né? Exatamente. Não é a política partidária. Mas é você fazendo valer a sua voz, a sua visão de cidade e fazendo valer não só o ponto de vista dos privilégios, mas pensando na coletividade. E é para isso que serve a autenticidade, né? Para pautar justamente essas coisas. Fechou bem, falou muito bonito, gente. Olha o corte aí, Nath. Nossa, falou muito bonito. Foi espontâneo, né? Aqui, ó. Dá uma, já pode fazer um corte aí, Gusta. Esses são os melhores momentos. Eu queria fechar com uma pergunta para você. Eu não sei se você vai gostar da pergunta. Não sei. Mas eu queria fechar com uma pergunta. Sabe que eu tô aqui pra causar, né? Não. E eu tô aqui pra defender o capitalismo, tá, gente? Só não queria lembrar. Eu estou aqui pra não defender o capitalismo. Eu queria te perguntar se você acha que morar na praia é uma ilusão. Ah, boa. Uma ótima pergunta. Muitas pessoas relacionam esse morar na praia com qualidade de vida. É claro, a gente acabou de falar, né? Da praia sendo um ambiente público, né? Um espaço público importante para as pessoas. Mas é importante a gente considerar que tem pessoas que moram em cidades litorâneas que nunca foram para a praia. Uhum. Então, tem muitas cidades que as populações periféricas não acessam a praia. Por quê? Porque não têm direito à cidade. Elas não têm dinheiro para pagar o transporte público. Elas não têm dinheiro, muitas vezes, para consumir uma coisinha, uma água, tudo. Porque de fim de semana, as cadeiras, o guarda-sol é pago. E privatizam o espaço público. Que não poderia acontecer, né? Mas acontece. E as pessoas vêm de ônibus, muitas vezes não dá para levar o guarda-sol, a cadeira. E essa coisa da praia ser um ambiente relacionado à qualidade de vida faz sentido para quem é privilegiado. Não faz sentido para a maioria da população. Porque a maioria da população trabalha demais, gasta muito tempo no transporte público e nos seus tempos de lazer, geralmente está tão cansado que quer descansar ou quer cuidar da casa ou quer cuidar da família. E muitas vezes não tem acesso a essas áreas de lazer que estão distantes dessa população. Essas populações estão muito longe da praia. Uhum. E quem vive perto da praia é privilegiado. Então, para os privilegiados, faz muito sentido falar isso, mas para a maioria da população... Eu acho que o Rio de Janeiro é um baita exemplo disso, né? Sim. Se a gente for pensar, Rio de Janeiro é um baita exemplo disso. Eu queria fechar, eu não sei se você já ouviu esse termo, Adriano, mas eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi de uma pesquisadora, estava até aqui procurando, chamada Gabriela Sissi. Eu acho que é Gabriela Sissi o nome dela. E ela pesquisa muito a questão de gênero e mobilidade, né? E ela me falou um termo que eu nunca tinha ouvido. Você já ouviu falar de mobilidade da folia? Não. Ela dentro da pesquisa, né, que ela está fazendo, ela usou esse termo porque todas as políticas públicas de mobilidade não contemplam exatamente isso que você falou. Não. São políticas públicas de mobilidade pensando em horário comercial, pensando
vida útil, no tempo, Exato. como é que chama? No dia útil, né? Pensando no horário comercial mesmo. E quando você pensa na mobilidade para lazer, as políticas públicas não Exato. contemplam, né? Então você tem que ter o carro. Mas é por isso que eu falei da cidade como negócio, a cidade como um balcão de negócio, que negócio é negação do ócio. Então a cidade é feita para negar o ócio. O ócio não é produtivo Ai, pra meu cidade. Deus, olha só, ele bugando a minha cabeça, me dando gatilho. Mas Negócio é a negação do ócio. A etimologia da palavra é essa, é a negação do ócio, ou seja, a negação de você não fazer nada, a negação, porque o negócio é você estar em movimento e gerando riqueza para alguém, muitas vezes, né, na maioria dos casos. Eu queria gerar para mim mesmo, para meu time, para minha comunidade, entendeu? Mas a maioria da população acaba não tendo isso, e quando tem é por maneira forçada, né? As pessoas são empreendedoras porque não têm emprego, estão desempregadas e têm que empreender, não tem outra alternativa. Situação de muitas mulheres, né, gente? Vamos lembrar disso, né? Então, essa questão do ócio na cidade é visto como perda de dinheiro, muitas vezes. Então, não vou pensar o transporte público de fim de semana gratuito para as pessoas acessarem os espaços de lazer. E existem movimentos interessantes no Brasil, eu quero destacar o de Belo Horizonte, que é uma luta por transporte público gratuito em todos os dias da semana. Porque existem estudos de que o transporte gratuito, financiado por empresas, porque as empresas usam transporte público, nada melhor do que financiar esse transporte por meio de impostos, ele gera mais receita para o transporte do que o pagamento de passagem. Então, Belo Horizonte está com esse movimento, está sendo votado, inclusive, na cidade, para que o transporte seja de graça durante todos os dias. Tem cidades brasileiras que isso já é realidade e o sistema de transporte melhora nesses casos, porque tem mais dinheiro por meio de pensar a cidade como algo onde as empresas não têm que se instalar e não pensar nos territórios onde elas estão. Porque para a empresa é legal que as pessoas também tenham um transporte de qualidade, que a sua mão de obra chegue descansada no trabalho, não é verdade? Porque a pior coisa é você ter um funcionário que vai chegar cansado, exausto, porque ficou 3 horas no busão em pé. Então as empresas têm que começar a pensar nisso. E as cidades que estão pensando nisso têm conseguido melhorar o seu sistema de transporte com essa parceria público-privada. Isso é muito interessante. Adriano, olha só, de quantas cidades a gente falou? Eu acho que é muito legal a gente fazer esse exercício. A gente falou de Santos, né? A gente falou de Maceió, que você esteve lá. Santa Rita do Sapucaí. Manaus. Belo Horizonte. A gente falou... São Paulo, qual foi a cidade Belo Horizonte, que você falou Rio de Janeiro, do setor Rio de Janeiro, Manso Lima, no Acre. Manso Lima, Nova York, 6, 7 cidades. Londres. Que mais? Quais cidades? Quase chegou em 10. São Sebastião. Né? Sim. Caramba, falamos de muitas cidades nesse episódio de estreia do Autenticidades. E vem mais por aí. E, aliás, eu convido você, se você quiser também que a gente fale de alguma cidade específica, ou se você está sabendo de alguma coisa legal que está acontecendo em alguma cidade, vai lá no nosso Instagram, @autenticidades.co, ou marca a gente num post que você vê, ou manda uma DM lá para a gente dar uma olhadinha aí e poder discutir essa pauta aqui. Fechamos esse primeiro episódio em clima festivo. Vamos inaugurar aqui o Autenticidades e gente, cortamos a fita, hein? E dizer que esse episódio não existiria sem apoios importantes também, né, Lud? Sim. A gente tem o Gusta aqui operando aqui a máquina, né? Todas as máquinas desse episódio. Natália Williams aqui também, né? Também fazendo a produção da coisa, né, Nath? Uma equipe muito grande aqui do Juicy Santos também, que a gente tem que agradecer. Do Juicy Hub, que é o espaço onde a gente está gravando, né, o podcast. Nos estúdios Os Juicy confortáveis estúdios do Juicy Cast, climatizados, com microfone, com câmera, onde você também pode vir aqui também desenvolver o seu projeto. E quantos outros parceiros, né, Lud? Exatamente. A gente quer agradecer aí também a Intel, Exato. Tá? Esta câmera aqui que eu preciso olhar para agradecer a Intel, que está apoiando a gente aí nessa primeira temporada do Autenticidades, grande parceiro. Tem muita gente que está usando aí, né, produtos da Intel sem saber, porque a Intel tem uma presença muito grande e a Intel tem muita preocupação em construir cidades inteligentes do jeito certo, né? Então, estamos aí, né, com essa parceria muito bacana e agradecer de novo, né, ao Lisieiro, @Geopanoramas, que faz um trabalho incrível para esse tipo de conscientização mesmo do lugar que a gente vive, porque afinal nós somos paisagens. Nós somos paisagens, somos protagonistas das cidades onde a gente vive. E nós somos a cidade, gente. Nós somos a cidade. Esqueça disso. Eu sou Ludmila Rossi, você me encontra também no Instagram, @juicyhub.co, e eu espero você no próximo episódio do Autenticidades. É isso. Até mais, gente.